E aí, pessoal, já pararam para pensar como seria montar um quebra-cabeça gigantesco, só que sem a foto da caixa para a gente se guiar? Pois é, foi mais ou menos esse o desafio que os cientistas encararam por séculos, tentando colocar em ordem os blocos que constroem tudo o que existe. Hoje, a gente vai mergulhar nessa jornada incrível para entender como nasceu uma das maiores obras da ciência, a tabela periódica. Essa era a pergunta de US$ 1 milhão, né? Os cientistas conheciam um monte de elementos, tipo ouro, oxigênio, carbono, mas parecia tudo uma bagunça, um monte de coisa jogada. Como é que essas peças todas se encaixavam? Será que existia uma lógica por trás de tudo, tipo uma linguagem secreta conectando os elementos? É esse mistério que a gente vai desvendar hoje. Olha, essa jornada não começou com um único estalo, um momento eureka, que nada. Começou com várias pistas, uma aqui e outra ali, mentes brilhantes que começaram a sacar os primeiros sinais de que havia um padrão. Pensa nos detetives encontrando as primeiras pistas de um caso super complexo. Foi bem por aí. Lá pela metade do século XIX, a caçada por esse padrão esquentou de vez. A gente vê três grandes tentativas aparecendo. Primeiro, o Dobereiner, que tentou agrupar os elementos de 3 em 3. Depois veio Jean Courtois, que imaginou tudo numa espiral 3D. E teve até o Newlands, que tentou ligar química com música. Cada uma dessas ideias foi uma peça fundamental no quebra-cabeça, mesmo que nenhuma delas sozinha mostrasse a imagem completa. A primeira pista de verdade veio com um cara chamado Johann Dobereiner. Ele percebeu que dava para juntar alguns elementos em trios, que ele chamou de tríades. E esses trios se comportavam de um jeito muito parecido. E o mais legal estava na matemática. A massa atômica do elemento do meio era quase exatamente a média da massa dos outros dois. Um padrão super claro, elegante e numérico. Que sacada! Mas, nem tudo são flores. Tinha um problema aí. Apesar de genial para esses trios que funcionavam, o sistema dele não servia para todo mundo. Um monte de elementos que já eram conhecidos naquela época simplesmente não tinham parceiros para formar uma tríade. Foi um começo incrível, mas a solução completa ainda estava bem longe. Aí na sequência veio o Alexandre-Émile de Champ-Courtois, e esse pensou totalmente fora da caixa numa pegada tridimensional. Ele organizou os elementos numa espiral enrolada num cilindro, tipo a rosca de um parafuso. No modelo dele, os elementos com propriedades parecidas ficavam alinhados na vertical. A ideia era visualmente linda, super elegante, mas talvez complexa demais para a época. Acabou não pegando muito. E então, John Newlands trouxe a música para dentro da química. É sério, ele sacou que quando os elementos eram listados por ordem de massa atômica, as propriedades deles pareciam se repetir a cada 8 elementos, igualzinho às notas numa escala musical, sabe? Dó, ré, mi. O primeiro elemento seria tipo um dó, e o oitavo elemento seria quimicamente parecido, tipo um outro dó, só que um oitavo acima. Uma baita sacada criativa. Só que, infelizmente, a sinfonia do Newlands meio que desafinava depois do cálcio. Para os elementos mais pesados, a música virava barulho. O padrão se quebrava todo. A comunidade científica da época até tirou um sarro dele, perguntando se ele já tinha tentado organizar os elementos por ordem alfabética. Ou seja, a busca por uma lei que funcionasse para todo mundo continuava. E é aqui que a nossa história ganha um herói. Todas as tentativas antes foram super importantes, claro, mas o mundo ainda esperava por alguém que não só organizasse as peças conhecidas do quebra-cabeça, mas que também conseguisse imaginar o formato das peças que ainda estavam faltando. E aí entra em cena Dmitri Mendeleev. Mendeleev é conhecido no mundo todo como o pai da tabela periódica, e não é para menos. O cara não só organizou os elementos, ele deu para a química um poder de prever o futuro que ela nunca tinha tido antes. Ele basicamente criou um mapa do mundo químico, incluindo até os territórios que ainda não tinham sido explorados. Assim como os outros, o Mendeleev começou organizando os elementos pela massa atômica. Mas é aqui que ele fez uma coisa que ninguém mais teve coragem de fazer. Ele confiou mais no padrão que ele estava vendo do que nos dados que ele tinha na mão. E essa foi a jogada de mestre dele. Quando um elemento não se encaixava no padrão, ele não tentava forçar a barra. Ele tinha uma confiança tão grande no sistema dele que simplesmente deixava um espaço vazio, afirmando: aqui vai um elemento que a gente ainda não descobriu. Não eram erros na tabela dele, eram profecias. E se liga só na precisão disso. Ele previu um elemento que ele chamou de hecassilício e descreveu como seria a massa atômica, a densidade dele. Anos depois descobriram o germânio e as propriedades eram assustadoramente parecidas com as previsões. Foi isso que transformou a tabela periódica de uma simples lista organizada numa das ferramentas científicas mais poderosas que existem. É de arrepiar. A tabela do Mendeleev era uma revolução, mas ainda tinha umas coisinhas ali, uns detalhes que não batiam 100%.
Eram poucos lugares onde ele mesmo teve que quebrar a própria regra da massa atômica para fazer o padrão funcionar. Faltava a peça final do quebra-cabeça para tudo ficar perfeito. E a resposta não estava na massa, mas em algo ainda mais básico. Então, em 1913, um físico bem jovem chamado Henry Moseley usou uma tecnologia super nova na época, os raios-x, para conseguir olhar mais fundo no átomo do que qualquer um já tinha olhado. Ele não estava interessado na massa, ele estava procurando algo mais fundamental, tipo um código de barras atômico que definisse cada elemento de um jeito único. E o que ele encontrou foi exatamente isso: o número atômico, que é basicamente a contagem de prótons no núcleo do átomo. Cada elemento tem um número atômico único e inteiro. O hidrogênio é o 1, o hélio é o 2, o lítio é o 3 e assim por diante, sem exceção. Era como se fosse o RG de cada elemento. Essa descoberta do Moseley causou uma virada de chave completa. O princípio que organizava a tabela inteira estava prestes a mudar, e com essa mudança, todos aqueles pequenos problemas da obra-prima do Mendeleev iam se resolver de uma vez por todas. Essa única mudança consertou tudo. Por exemplo, o Mendeleev sabia que o telúrio e o iodo estavam na ordem errada se olhasse só a massa, mas a intuição dele dizia para colocar o iodo depois. E ele quebrou a própria regra e fez isso. A descoberta do Moseley provou que a intuição do Mendeleev estava certíssima. O iodo de mais prótons, então ele vem depois do telúrio. Simples assim. O novo critério não era o peso, era a identidade. Essa era a chave final. E foi assim que o quebra-cabeça finalmente se completou. Começou com aqueles primeiros padrões meio tímidos das tríades e das oitavas, passou pelo gênio do Mendeleev, que desenhou o mapa, e terminou com o Moseley, que nos deu a chave que abria todas as portas. É uma história impressionante de como a ciência vai sendo construída, geração após geração, com cada pessoa se apoiando no trabalho de quem veio antes. Mas isso tudo levanta uma última pergunta, que é muito legal. A tabela periódica não é uma coisa pronta e acabada, tipo um monumento. Ela é um documento vivo. Agora mesmo, em laboratórios pelo mundo, tem cientistas criando elementos novos, super pesados, que só existem por uma fração de segundo. A busca pela ordem, pela organização, ela nunca para. Que novos segredos esses novos elementos vão nos contar sobre as regras do nosso universo? A jornada continua.